Com muita paz, que Jesus nos abençoe. Mais uma vez, aqui para fazermos uma reflexão, uma leitura reflexiva de Obreiros da Vida Eterna. Em sua parte 28, já são 28 lives em que nós estamos analisando este livro ditado por André Luiz. Da última live, e nós vamos fazer alguns ganchos, ainda fazendo reflexão sobre a desencarnação do Cavalcante. Por vários aspectos merece maior aprofundamento, considerando que o Cavalcante era um católico praticante, não era uma pessoa má, era uma pessoa consciente dos princípios de sua religião, com uma fé muito forte nos dogmas católicos, mas o catolicismo não conseguiu ajudá-lo a se preparar melhor, embora o seu comportamento estivesse consentânea às orientações da sua religião. E o desconhecimento das pessoas que têm qualquer religião sobre a vida após a morte dificulta muito o processo desencarnatório, por várias razões. Primeiro, pela própria ignorância. E em face da ignorância, como consequência, é você ficar sem norte ao chegar nas chamadas regiões espirituais, do qual você vai mergulhar dentro da sua consciência. E com a consciência não liberta ou não desperta para a realidade de vida após morte, você não sabe para onde vai. Você fica simplesmente sem noção de direção. Até mesmo o processo desencarnatório é muito problemático, porque como você não está com uma capacidade consciencial de uma certeza de vida após morte, a tendência é, desses que acreditam no céu e no inferno após a morte, é ter medo do inferno e, portanto, dificultar a desencarnação. Isso é um ponto. Porque são poucos aqueles realmente, se é que existem aqueles dentro do catolicismo que se consideram com credenciais para uma vida celestial. Então, esse é um outro ponto, além da ignorância. As pessoas vão ter medo de desencarnar, por ter indefinido exatamente o seu destino. Existem aqueles que pagam, e pagam muito para os seus princípios religiosos, para as instituições que frequentam, para tentar um descanso eterno através de dinheiro. Não praticam bem e querem pagar no final, porque podem comercializar essa estada feliz após a morte. Quer dizer, uma ignorância total do que acontece após a desencarnação. E, evidentemente, sem entrar em detalhes, o Cavalcante era um desses, não estava preparado, nós vimos isso, e o pior é que o médico, ele estava numa Santa Casa de Misericórdia, e ele tinha uma doença irreversível, ele estava com uma problemática de uma deteriorização avançada do seu corpo físico, não havia mais como voltar atrás. E o médico que tratava dele, numa conversa que ele tinha tido com um sacerdote que atendeu ele muito mal, por sinal, que ele foi atendido nesses últimos e nos extremos de sua vida por uma freira que tratou ele muito mal, menosprezando ele, desprezando ele, inclusive cheirando perfume para não sentir o fedor, que ele exalava o mau cheiro pela deteriorização dos seus órgãos, e o padre também muito irritado com ele. Então ele não foi bem tratado pelos sacerdotes da sua religião, pelos representantes da sua religião. E o padre chegou a fazer um comentário com um médico, como que endossando ou sugerindo matar. O termo é esse, matar de forma piedosa o Cavalcante. Isso é que vai dizer aplicação da eutanásia. Bom, o médico aceitou essa sugestão também,
do próprio sacerdote, porque o sacerdote reclamou: eu estou cansado de estar escutando esses doentes terminais com as suas histórias muito longas, etc. E o médico, sem qualquer conhecimento das dificuldades espirituais em aplicar uma eutanásia, ele aplicou a eutanásia e, evidentemente, o comandante da expedição que acompanharia as 5 desencarnações, o Jerônimo, reprovou imediatamente aquela atitude, porque antes da decisão da eutanásia em Cavalcante, o Jerônimo, junto com a equipe, tentou desprender o Cavalcante do corpo, mas o Cavalcante se manteve preso ao corpo, ele não queria, ele lutou contra a intervenção desencarnatória, então ele manteve-se preso ao corpo, nessas condições extremas de deteriorização de todos os órgãos. E, evidentemente, quando foi aplicada a eutanásia, aí vai descrevendo aqui André Luiz: em poucos Cavalcante calou-se, inteiriçaram-se os membros vagarosamente. Então começou a ficar totalmente enrijecido o seu corpo. Imobilizou-se a face, fizeram-se vítreos os olhos móveis. Cavalcante, para o mundo, estava morto, não para a realidade espiritual. Então o médico aplicou a eutanásia. E nessas condições o Cavalcante permaneceu preso ao corpo inerte, em face das altas doses de sedativos que a eutanásia leva com a parada cardíaca e cardiorrespiratória, e o Cavalcante escravo, preso em plena inconsciência e incapaz de qualquer reação. E nessas condições, sem perder a serenidade, diz André Luiz, o comandante da expedição, o Jerônimo, trouxe as seguintes explicações. Então vamos rever as explicações, que merece exatamente de cada um de nós maior aprofundamento. Nós que tratamos do tema eutanásia sob a lupa espírita. Diz o Jerônimo: a carga fulminante da eutanásia, por atuar diretamente em todo o sistema nervoso, interfere nos centros do organismo perispiritual. Então, interfere na estrutura morfológica do perispírito, também importante para a manutenção na vitalidade desse organismo fora do corpo físico, que é o corpo sutil, que é o que nós chamamos de perispírito, esse organismo perispiritual. Então, quando há essa afetação no sistema nervoso físico, há uma interferência direta e imediata também nos centros vitais do perispírito, que, por sinal, o centro vital está localizado no perispírito e não no corpo. Cavalcante permanece agora colado a trilhões de células neutralizadas, dormentes, invadido ele mesmo de estranho torpor que o impossibilita de dar qualquer resposta ao esforço da espiritualidade, ao nosso esforço. Então ele está escravo a essa estrutura de trilhões de células, totalmente preso, entorpecido, e o corpo não recupera mais, realmente já foi aplicada a eutanásia, mas o perispírito, embora lesado, porque ele recebe a consequência, porque o sistema nervoso central do Cavalcante foi neutralizado, ou seja, foi exatamente afetado, houve aí exatamente não a desencarnação. Para o médico ele morreu, pode enterrar, mas para a realidade espiritual ele continua preso aos trilhões de células do corpo dele. E ainda é explicado, provavelmente só poderemos libertá-lo depois de decorrida mais de 12 horas. Então, libertar o Cavalcante, preso, absolutamente chumbado, a estrutura de trilhões de células ainda demandaria um esforço de mais 12 horas de trabalho. Então a eutanásia prejudicou muito o trabalho do próprio Jerônimo. Regressando Bonifácio é um espírito que estava acompanhando também
o Cavalcante algum tempo lá no hospital. O Jerônimo prestou-lhe informações exatas e confiou-lhe Cavalcante, que foi imediatamente transportado ao necrotério. Quando ele foi transportado para o necrotério, somente foi possível a libertação do Cavalcante, ele agora, o corpo dele no necrotério, quando já haviam transcorrido, não as 12, mas 20 horas de serviço muito trabalhoso para Jerônimo e o próprio André. Então, esperaram 12 horas e ainda levaram 20 horas, então, desde a eutanásia até o desprendimento, 32 horas de um intenso trabalho da espiritualidade socorrista, realmente aqueles especialistas em processos desencarnacionistas. Ainda assim, Cavalcante não se retirou em condições favoráveis, em condições animadoras. Apático, sonolento, desmemoriado, foi, pelo próprio Jerônimo e André Luiz, conduzido ao asilo, ou à casa transitória de Fabiano, demonstrando, evidentemente, necessitar de maiores cuidados. Então, dentro dessa análise feita a partir dessa narrativa de André Luiz, ele vai mostrar que quando liberto do corpo o Cavalcante, oferecia para o próprio André Luiz como pesquisador exatamente ensejo para aprofundar a pesquisa, não só já no campo da própria eutanásia, mas a vida após a morte de quem sofreu uma eutanásia. E de alguém que, como católico, fervoroso, chegando nas esferas espirituais, absolutamente confuso da vida após morte. A eutanásia, com a chamada injeção sedativa, veiculando o que ele chama de anestésicos em altíssimas doses, afetara-lhe o corpo perispirítico como se for um choque elétrico. Por isso, o Cavalcante permanecia quase que inerte, ignorando-se a si mesmo, agora já fora do corpo, já encaminhado para a casa transitória de Fabiano. Ele não sabia encadear raciocínios para responder às questões referentes à própria identidade pessoal. Ele perdeu a própria identidade pessoal nesses primeiros momentos. Jerônimo, após ministrar-lhes os primeiros socorros, no campo do magnetismo, lá na casa transitória de Fabiano, deu as seguintes explicações sobre esse tema. Qualquer droga, no campo infinitesimal dos núcleos celulares, se faz sentir pelas propriedades elétricas específicas. Combinar aplicações químicas com as verdadeiras necessidades fisiológicas constituirá o alvo da medicina no futuro. Então ele vai fazer uma explicação sobre os futuros fármacos em que poderão ser aplicados, do ponto de vista da estrutura das reações químicas, como verdadeiras necessidades fisiológicas, em que será futuramente, o alvo da medicina. Todo remédio, e é interessante nós prestarmos atenção para esse detalhe, todo remédio está saturado de energia eletromagnética em seu raio de ação. O mais simples dos comprimidos que nós tomamos, ele tem exatamente essa saturação eletromagnética no seu campo de ação. E é por isso que, por exemplo, o veneno, que nós chamamos de substâncias venenosas, destrói as vísceras e o entorpecente modifica a natureza das células em si, impondo-lhes incapacidade temporária. A gota medicamentosa tem princípios elétricos, como também acontece as associações atômicas que vão recebê-la. A natureza, ela não dá saltos. Então, considerando o que ele está falando, que todo o remédio que nós tomamos
tem uma estrutura saturada de eletromagnetismo que vai agir nas estruturas celulares, vai agir na intimidade das funções celulares, evidentemente, até a própria gota medicamentosa tem os seus princípios elétricos magnéticos, e essa associação atômica que vão receber essas saturações magnéticas através desses remédios, evidentemente vão reagir de acordo com a quantidade que será ministrada, considerando ou coisas tóxicas ou coisas sedativas. E, evidentemente, como a natureza não dá saltos, o perispírito, que é formado de uma matéria muito mais sutil, o nosso perispírito, ele é formado de matéria mais rarefeita. E o perispírito, ele mobiliza trilhões de unidades unicelulares, portanto metafísicas, né, que abandonam o campo físico impregnadas de vitalidade que lhe é peculiar. Ou seja, o perispírito, ele leva também para além da morte os ressaibos amargosos ou as impregnações de vitalidades que lhe é peculiar ligado a um corpo em desencarnação, que é o que nós estamos tratando aqui. Então, reverbera no perispírito também. Daí, os sofrimentos, as angústias de determinadas criaturas, além da desencarnação, porque ela vai, o perispírito, saturado, como ele fala aqui, né? Exatamente de vitalidade que lhe é peculiar ligado ao corpo físico. Um suicídio, por exemplo. A pessoa que comete o autocídio, o perispírito dessa pessoa, em função dessa impregnação de vitalidade que lhe é peculiar e pela infeliz escolha de morte, esse perispírito, além de receber na mobilização de trilhões de unidades saturadas, né, unicelulares, nós falamos metafísica, mas impregnado de vitalidade, vai ficar preso ao corpo. O corpo em decomposição. O tempo em que essa consciência não conseguir se libertar desse processo de saturação, de impregnação de vitalidade que é peculiar, embora o corpo já deteriorado, porque morto pelo descaminho do suicídio, em decomposição, mas tem lá o seu processo ainda químico de energias, impregnações energéticas. Então o suicida ficará preso a essas condições, na maioria das vezes. Não só o suicida, existe a pessoa muito apegada às coisas materiais, apegada ao corpo, que da mesma forma ao desencarnar ela continua preso ao próprio corpo e mantém exatamente aquele chamado laço prateado que liga perispírito ao corpo, ligado ao corpo em decomposição, já inclusive sepultado. Isso acontece muito, e nós vimos inclusive aqui um dos casos no acompanhamento do cemitério, no caso do Dimas. Daí os sofrimentos, angústias de determinadas criaturas além da desencarnação. Os suicidas costumam sentir durante longo tempo a aflição das células violentamente aniquiladas. É o que eu disse agora. Então, quando a pessoa comete um suicídio, ele vai sentir durante um longo tempo as aflições das suas células violentamente aniquiladas pelo caminho do suicídio. As pessoas viciadas em drogas ou vícios de álcool, enfim, os viciados, eles experimentam uma tremenda inquietação pelo desejo insatisfeito após a desencarnação, considerando a impregnação de vitalidade nesses trilhões de células que compõem e mobilizam a estrutura do corpo sutil, que é o perispírito. Então, um reflexo imediato após a desencarnação daquilo que se viveu no corpo físico. E o André, né, em função dessas reflexões do nosso irmão Jerônimo, ele foi compreendendo a importância do desapego, aquelas pessoas que são muito emotivas, né, as emoções inferiores, normalmente ligado ao apego das coisas materiais, ao sexo desequilibrado. Então ele diz como é importante o desapego às emoções inferiores para os homens e mulheres encarnados na crosta, ir aos poucos desapegando dessas paixões, dessas coisas que escravizam o espírito à matéria. Uma pessoa desequilibrada na área da sexualidade, ao desencarnar, permanece e centuplicadamente com os desejos ligados às emoções
do sexo em desequilíbrio, porque é um corpo que vivenciou isso, que vitaliza exatamente dessas energias tóxicas em torno do desequilíbrio sexual, e evidentemente ao desencarnar, esse perispírito composto desses trilhões de células metafísicas, estamos falando em outras estruturas físicas, né? Nós chamamos ou semifísicas, como diz Allan Kardec, evidentemente vai sentir uma angústia muito grande, porque está desequilibrado na área da sexualidade, ou das drogas, ou por ter cometido um suicídio, e assim vai. Então, matéria e espírito, forma e essência, confundiam-se aos seus olhos como a chama da vela e o pavio incandescente. A metáfora utilizada aqui pelo André Luiz. Matéria e espírito, forma material e essência, confundiam-se aos seus olhos como a chama da vela e o pavio incandescente. Integrados um no outro, produziam a luz necessária aos objetivos da vida. O exame dos casos de morte trouxera para André Luiz um enriquecimento no campo da ciência mental, um mundo daqueles que trabalham a mente humana. Nós que somos eternos, portanto, espíritos eternos, vale-se da matéria transitória, nas associações como material didático, sempre mais elevado no curso incessante da experiência para a integração com Deus. Prejudicando a matéria, todos nós, complicaremos o quadro de serviço que nos é indispensável. Então nós podemos prejudicar a matéria através dos desequilíbrios de várias denominações. Vícios nas drogas, vícios ao dinheiro, vício à beleza, vício ao sexo, vício nas bebidas, vício nos cigarros, vício nas drogas. Isso prejudica a estrutura material, complicando exatamente o nosso processo de ascensão. Porque ao desencarnar, todo esse mau uso do corpo que nos é emprestado, que é o corpo físico, reverberará no perispírito, o que vai trazer intenso sofrimento após a morte. E estacionaremos em qualquer situação a fim de restaurar o patrimônio sublime posto à nossa disposição por Deus. Ou seja, as situações do ponto de vista mental, para que nós possamos restaurar o corpo que nós degeneramos, esse patrimônio sublime fisiológico que está à nossa disposição, emprestado por Deus, que eu não trato bem, de alguma forma, eu vou precisar reencarnar para recuperar, a fim de restaurar o patrimônio que eu destruí. Então, o próprio processo de planejamento reencarnatório estará levando-se em conta o mau uso que eu fiz nesse patrimônio sublime que é o nosso corpo físico, que é preciso ser tratado com carinho, com amor, com respeito. Se eu não faço isso, eu vou precisar de reencarnar outras vezes para valorizar esse patrimônio maravilhoso, que é um instrumento que eu me sirvo para poder ascender-me, para poder evoluir. Tanto seremos compelidos ao trabalho regenerador na encarnação, quanto na desencarnação, tanto no presente quanto no futuro. Então nós seremos obrigados, seremos compelidos a esse trabalho de regeneração, seja numa encarnação, seja enquanto desencarnados, seja quando voltar a reencarnar, seja quando no presente, seja quando no futuro, mas o processo que a vida me convidará para a regeneração daquilo que eu desbaratei, evidentemente estará presente no código moral de lei da minha consciência a exigir-me essa reparação, seja agora, seja amanhã, seja encarnado, seja desencarnado. Porque é da lei, não é castigo, é da lei. É tratar bem esse patrimônio que é o nosso corpo, é valorizar esse nosso corpo. Não é nos escravizar, idolatrar, mas é valorizar um instrumento de nossa ascensão espiritual através de cada encarnação. Se eu estou encarnado, existe uma lógica, não é por acaso que nós estamos reencarnados. Então, utilizar bem esse veículo, esse patrimônio divino do corpo físico,
para que nós possamos ir ascendendo em nosso processo evolutivo e, evidentemente, estarmos, digamos que, limpando, né, em nossa trajetória a nossa ficha de rebeldia ao não tratar bem um corpo tão maravilhoso que é o corpo físico. Ninguém se colocará aventuroso ou vitorioso no cume da vida eterna sem aprender o equilíbrio com que deve elevar-se. O equilíbrio é a lei da vida. Quando nós falamos como equilíbrio para a nossa elevação, tudo isso devemos levar em conta todo o esforço que devemos empregar para ter nesse respeito ao patrimônio físico uma escolha consciente, não uma escolha por obrigação, uma escolha consciente que eu preciso tratar bem o meu corpo, viver de forma sadia, para que eu possa, de uma forma vitoriosa, alcançar o cume possível do meu processo evolutivo, dentro do meu processo de esforço continuado, esforço permanente, esforço perseverante, esforço paciente, esforço disciplinado, para ascender-me, levando em conta esse instrumento que me é emprestado em cada encarnação, que é o corpo físico, considerando também que após a desencarnação, um outro instrumento que me é emprestado, que é o perispírito. Porque eu não sou o perispírito, eu tenho um perispírito como eu tenho um corpo. Então o perispírito também é uma estrutura, um patrimônio que a vida nos empresta. Quem trata bem o corpo vai ter, evidentemente, um perispírito bem tratado. No mundo espiritual vai se sentir muito bem, equilibrado, elevando-se, continuando a sua rota de evolução. Daí, as atividades complexas dos nossos caminhos evolutivos. A diferenciação, ou as diferenciações inumeráveis, as próprias multiplicidades das posições de cada um de nós. Ora, reencarnamos num corpo masculino, ora, nós reencarnamos num corpo feminino, ora, nós reencarnamos em condições de, digamos, pobreza ou dificuldades econômicas, ora, nós reencarnamos em condições mais favoráveis econômicas, ora, nós reencarnamos em culturas que nos favoreçam a espiritualização, ora, nós encarnamos em culturas mais avessas ao processo de espiritualização, mas tudo são experiências. E com todas as experiências possíveis que nós passaremos na Terra para galgarmos escalas superiores e podermos estar credenciados para estarmos em mundos superiores a um mundo de prova e expiação como a Terra. Então, essas diferenciações inumeráveis, essas multiplicidades das posições que nós vivemos na Terra, são extremamente importantes para essa nossa marcha eterna de evolução, até chegarmos à pura e eterna felicidade. Então essas escalas da possibilidade e os próprios graus da inteligência nos variados planos da vida humana, seja encarnado como para desencarnados também, para nós solucionarmos os problemas, por exemplo, do Cavalcante, especificamente, pontualmente falando, voltando ao Cavalcante, o Jerônimo, nesse momento, designa. Lembre-se que na expedição liderada por Jerônimo existe uma enfermeira, Luciana, a grande clarividente. O André Luiz, que é médico, tem uma experiência no campo da medicina. E temos um outro, que é o Hipólito, que foi um ex-sacerdote católico, um ex-padre católico. E ele se coloca como tal nessas indumentárias, não que ele tenha mais as visões católicas, mas ele tem a representação de quem esteve na igreja como padre. Agora com a cabeça totalmente diferente, agora já esclarecido, mas ele mantém essa indumentária, vamos dizer assim, ele mantém esse movimento psicológico do ex-padre para, inclusive, ajudar nessas horas. Vocês vão ver que o padre Hipólito, ele acabou realmente sendo chamado pelo próprio Jerônimo para seguir mais de perto, orientando a esse Cavalcante, um católico de carteirinha, como se diz, para que ele pudesse, de alguma forma, se readaptar à realidade transcendente da vida. E o Cavalcante fixava a todos com medo, crendo-se vítima de um pesadelo em hospitais diferentes, estava lá na casa transitória, ele achava que tinha sido transferido de hospital,
e que estava sofrendo muito, enfim, estava com muito medo. Declarava-se interessado em continuar no corpo terrestre, ele queria voltar para o corpo, chamava a sua esposa, aquela que o abandonou, nós já vimos isso em capítulo anterior, e chamava ela insistentemente, porque ainda pesava na cabeça dele, como se fosse o culpado dela ter traído ele mesmo. Então ele repetia as descrições do passado com uma admirável expressão emotiva, e por mais uma vez, repeliu Jerônimo com severa argumentação. Então ele não aceitou a aproximação de Jerônimo, agora ele já está recolhido na casa transitória. Ao lado de Hipólito, porém, quando Hipólito, esse grupo, liderado por Jerônimo, chegava perto dele, ele ficava mais humilde, ficava mais quieto, porque afinal de contas estava diante de um padre. Embora nos últimos momentos lá, aquele padre o tratou mal a beça. Influenciam nele, o Hipólito, o respeito e a confiança que se habituara a consagrar aos sacerdotes. O nosso companheiro possuía sobre o recém-liberto admirável ascendente espiritual. Poderia beneficiá-lo com mais facilidade e em menos tempo. Então tem uma estratégia aí. O Hipólito, que compõe a expedição liderada por Jerônimo, ex-padre, nesse caso, está agindo como tal, para que possa chegar na mente do Cavalcante, o Cavalcante adquira confiança para uma readaptação à vida espiritual de uma forma mais acelerada. E apesar disso, contudo, o Hipólito ministrava, aliás, o Jerônimo, aplicava passe, bastante passe, procurando erguer os padrões de saúde do Cavalcante, que estava em condições péssimas. Cavalcante ia despertando com uma extrema lentidão, demorando-se longo tempo para reapossar-se de si mesmo. Eram, todavia, impressionantes os seus colóquios com o Hipólito, que é colega de trabalho do próprio André Luiz, nos quais crivava exatamente o Hipólito de inoportunas interrogações. À medida que as suas condições mentais melhoravam, apertava o cerco em Hipólito. Queria saber, olha só, a mente do Cavalcante. Ele queria saber onde se localizava o céu e o inferno, perguntando para o Hipólito. Onde é que está o céu? Cadê o inferno? Pedia notícias dos santos, pretendendo inclusive fazer uma visitazinha àqueles a quem ele consagrava as mais entranhada devoção. Então ele queria visitar o santo que ele era devoto enquanto estava encarnado. Rogava explicações referente à região circunscrita do chamado limbo. Já está falando do céu, está falando do inferno, está falando do limbo, vai falar do purgatório, porque é o que os católicos acreditam que vai existir após a morte. Reclamava o encontro com parentes, queria ver parentes que o haviam precedido no túmulo. Solicitava elucidações sobre o valor dos sacramentos da igreja, e nós sabemos que são 7 sacramentos, além do batismo, crisma e casamento, e são vários sacramentos que eles realmente mantêm na Igreja Católica Romana. E ele estava realmente querendo melhor esclarecimento dos valores de uma missa, de um batizado, de uma extrema-unção, e etc, etc. Ele queria saber do Hipólito sobre isso. Ele comentava sobre a natureza dos diversos dogmas que ele alimentava como católico, e até que em algum momento ele chegou, um certo dia, que ele chegou ao despautério, palavra aqui do André Luiz, de perguntar se não lhe seria possível obter uma audiência com Deus na corte celestial. Ele chegou a perguntar isso lá para o Hipólito, se ele poderia de alguma forma obter uma audiência com Deus. Hipólito precisava mobilizar infinita boa vontade para tratar com respeito e até proveito, e tamanha boa fé, porque ele estava de boa fé ali o Cavalcante, ele acreditava nisso. A igreja dele ensinava isso para ele. A irmã Zenobia, que é a dirigente da casa transitória, vinha frequentemente assistir ao curso dos surpreendentes diálogos, e de uma feita isso foi levando muito tempo esse diálogo entre o ex-padre Hipólito e o Cavalcante, internado lá na casa transitória, repito, dirigido pela própria Zenobia.
E de uma feita, quando nos achávamos junto a pequena distância do enfermo, Zenóbia comentou risonha: nossa antiga igreja romana, enregelada pelas tradições de cultura e serviço ao progresso humano, é, na atualidade, grande especialista em crianças aspiado espirituais. É o que o catolicismo faz. É formar crianças espirituais. Não há amadurecimento. Esses nossos irmãos da Igreja Romana não conseguem se tornar adultos para entender a vida após morte. Não conseguem. Porque não ensinam isso para eles. Isso é trágico, muito trágico para a vida após morte. Então, examinando as dificuldades naturais do serviço de esclarecimento, Jerônimo recomendou a Hipólito e a própria Luciana, que é a enfermeira, dispensarem ao recém-liberto, ao Cavalcante, os recursos possíveis em virtude da própria escassez do tempo. 25 dias após o início da excursão desencarnacionista, a expedição precisava regressar assim que fosse terminada a desencarnação de Adelaide. Então, o último personagem que nós vamos começar a estudar, e não vai ser hoje, é Adelaide. Cavalcante, nós vimos uma dificuldade dele. Nós não vimos dificuldade nenhuma em Fábio. Nós vimos uma moratória em Albina. E nós vimos também a dificuldade do Dimas, que era espírita, inclusive. Adelaide era uma espírita mesmo, trabalhadora. E ela recebeu, inclusive, nós vamos ver aqui nesse capítulo, todo um suporte de auxílio direto e até indireto do próprio Bezerra de Menezes. Mas ela própria, vocês vão ver, inclusive, que ela própria tinha a capacidade de promover a sua própria desencarnação. Enquanto que o Cavalcante precisou, para a medicina materialista, matá-lo, né, pela eutanásia, o Jerônimo não conseguiu desligá-lo, estava exatamente no projeto dessa visita, a desencarnação dele promovida pelo próprio Jerônimo. Isso, num primeiro momento, não pôde ser feito. E o Jerônimo teve, depois de muito tempo, de horas de exaustivo trabalho, desligá-lo do corpo, já ele que sofreu a eutanásia. E a Adelaide foi a desencarnação que eu chamaria maravilhosa, foi uma desencarnação fantástica que nós vamos deixar para a nossa próxima live fazer exatamente essa análise com calma, com tranquilidade. Terminamos aqui o processo desencarnatório do Jerônimo, do Cavalcante, um católico. A evangélica, que era presbiteriana, era albina, sofreu uma moratória, vai desencarnar à mesa depois, saiu do programa. O Fábio era um espiritualista, foi uma desencarnação muito linda também. E o Dimas, ficamos aqui para acompanhar na próxima live a desencarnação da Adelaide. Adelaide, para quem não sabe, ela teve um nome de poetisa, era uma poetisa com o pseudônimo de Aura Celeste. Se vocês buscarem no Google Aura Celeste, vocês vão saber quem foi a Adelaide, personagem aqui, a última personagem nesse processo desencarnacionista do qual Jerônimo está chefiando a equipe, do qual André Luiz está presente, como a Luciana e como também o ex-padre Hipólito. Um grande abraço, que Jesus nos abençoe e até a próxima terça-feira que vem. Muita paz.